Bom, já está gravando. Nós vamos dar sequência hoje na introdução, né, ao Bhagavad Gita, ao texto Bhagavad Gita. Semana passada nós fizemos uma rápida contextualização, né, do Mahabharata, do texto Bhagavad Gita, e eu vou prosseguir agora. São 7 horas e 14 minutos, então eu devo falar até as 7 horas e vou falar durante 30 minutos, então 7 horas e 45 minutos eu vou encerrar a minha dissertação de hoje, tá? Muito bem, olha só. Então foi contextualizado, né, a situação em que se dá aí a fala, né, do Bhagavad Gita, do texto, né, da conversa. É uma conversa entre Krishna e seu amigo Arjuna, discípulo também, né? Depois ele se tornou discípulo. Na verdade ele era, até então, era apenas primos e amigos, né? Arjuna é irmão de mais 4 outros heróis chamados Pandavas. Esses rapazes, né, essa família, eles eram, por questões logísticas, não é, herdeiros do trono, né? Apesar de que os filhos de Dhritarashtra, que são Duryodhana e seus irmãos, também eram herdeiros do trono, de certa forma, né? Eles eram herdeiros também. Então todos eram herdeiros do trono, na verdade. O que deveria acontecer seria uma partilha do reinado, né, para haver uma administração em conjunto, já que todos eram herdeiros do trono. Entretanto, Duryodhana, que é um dos integrantes dessa epopeia, decidiu que não haveria partilha, que ele teria o controle total sozinho. Então ele usurpou o poder real durante um evento de uma ausência, de um exílio de 14 anos dos Pandavas, fora do reinado, fora do palácio. E nesse momento Duryodhana aproveitou esse período de 14 anos da ausência dos Pandavas para tomar posse, né, do poder e controle do Estado. E assim se deu, né? Bom, só que quando os Pandavas retornaram, eles reclamaram o direito deles de também terem algum controle, né, sobre a administração real. E foi pedido uma área, né, porque como eles eram administradores, eram kshatriyas, né, tecnicamente conhecidos como kshatriyas, administradores aristocráticos, membros da família real, eles não poderiam simplesmente viver como cidadãos comuns. Isso não fazia nenhum sentido. Ou súditos, né? Eles precisariam de ter ao menos uma pequena área em que eles pudessem administrar e serem os reis daquela região. Eles até pagariam tributos e tudo. Eles estavam, né, na verdade, interessados em uma relação pacífica. Porém, Duryodhana estava determinado a não conceder nenhum espaço, nada, absolutamente nada. E ele chegou a dizer que não cederia nem sequer a quantidade de terras o suficiente para colocar um alfinete sobre ela. Então, quer dizer, ele estava determinado mesmo a não ceder absolutamente nada. E Krishna, que se relacionava com as duas famílias, tentou convencer a Duryodhana de não fazer isso, porque os Pandavas eram heróis, guerreiros muito habilidosos, e isso levaria a uma guerra civil, e que essa guerra civil deveria ser evitada, porque muitas pessoas morreriam nessa batalha, e os homens, né, muitos homens morreriam, e as mulheres ficariam desamparadas. E quando as mulheres ficam desamparadas, ou onde as mulheres não são devidamente protegidas ou adequadamente honradas, o reino vai à decadência, e a opulência, a prosperidade e a paz desse reino
se destrói. Então, que deveria haver aí um acordo, né? Duryodhana desistiu, não quis acordo. Então, em certo momento, assim, estou contextualizando, né, como é que se dá a manifestação do conhecimento do Bhagavad Gita. Existem essas duas famílias, é uma família que se divide em duas e lutam por um período histórico que é um reinado. Então está acontecendo esse evento. E Krishna está tentando, né, conciliar as duas partes, e ele está advogando a causa de Arjuna, porque Arjuna e Yudhishthira, que é irmão de Arjuna, são pacifistas. Eles são guerreiros heróicos, mas também são pacifistas. Então eles não querem uma guerra civil, uma guerra fratricida. Eles querem paz e estão sugerindo que um pequeno pedaço do reino, um pedaço irrisório do reino, seja oferecido a eles para que eles possam, enfim, viver as vidas deles, né, da maneira como deveria ser. E o Duryodhana não queria deixar. Então Krishna fez a seguinte sugestão, porque como Krishna estava no meio entre os dois, Duryodhana perguntou para Krishna de qual lado ele tomaria a posição para durante a guerra. E Krishna deu a seguinte sugestão: todos sabiam que Krishna era uma pessoa muito poderosa. Duryodhana não entendia Krishna, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. O próprio Krishna diz, né, no Bhagavad Gita, que os tolos, eles não entendem. Quando eu assumo a minha forma humana, quando eu assumo a forma humana, os tolos e ignorantes não conseguem entender isso e relativizam a importância que esse evento tem. E Duryodhana era uma dessas pessoas que simplesmente por ignorância não conseguia entender Krishna, mas ele entendia que Krishna era uma pessoa muito poderosa e ele estava interessado em ter Só um minutinho, pessoal, eu vou precisar de um segundo, tá? Porque uma pessoa pediu aqui um minuto. Então, pessoal, aqui é no improviso, né? Então a gente está dividindo esse espaço aqui e, né, às vezes isso acontece. Mas então é isso aí. Krishna deu a seguinte: Duryodhana sabia que Krishna era uma pessoa muito poderosa e ele estava interessado em, né, ter o apoio militar de Krishna. E Krishna estava também relacionado com essa família. Krishna deu a seguinte sugestão: deu a Duryodhana a seguinte proposta. Ele disse para a Duryodhana o seguinte: Duryodhana, eu tenho meu exército, os recursos militares, né, quadrigas, cavalos, elefantes, armas, e tenho a mim mesmo. Você pode escolher o que você deseja, né? Se você fosse fazer a escolha, se você tivesse o poder de decisão, qual das duas presenças você quereria? A minha pessoa no seu exército ou os meus recursos militares à sua disposição? E Duryodhana disse, escolheu os recursos militares, pediu para Krishna os elefantes, os cavalos, as quadrigas, etc. E Arjuna então escolheu Krishna. Arjuna disse que eu escolho você, Krishna. Eu prefiro que você esteja comigo. E Duryodhana escolheu os recursos militares de Krishna. E assim foi. Krishna ficou com Arjuna e aceitou a posição de ser o quadrigário de Arjuna, que seria o Uber, né? Seria o motorista do Uber atualmente, né? O chofer de Arjuna na quadriga, né? Então o quadrigário puxa o cavalo e o arqueiro, então o guerreiro, fica livre para atirar as flechas. E assim foi que se deu. Arjuna então ficou com Krishna e Duryodhana ficou com
as opulências de Krishna, elefantes, cavalos e quadrigas, etc. E o sistema védico para guerras, para batalhas, é um sistema que também tem escrituras sagradas que definem como deve ser uma batalha, quais são os momentos auspiciosos para se começar uma guerra, porque os soldados envolvidos na batalha, aqueles que morrerem em batalha, lutando heroicamente, sem medo e sem covardia, mas respeitando heroicamente o seu adversário, ao morrerem durante a batalha, elevar-se-ão aos planetas celestiais. Então eles se tornam devas, não devas que são os devas superiores, mas os devas como semideuses, que são aqueles que se elevam aos planetas celestiais para desfrutar da opulência, das facilidades da existência, como classe média alta, digamos assim, no universo, né? Então, para que uma batalha acontecesse, sempre havia acordos entre os reis. Cada rei tinha o seu grupo de astrólogos, e os astrólogos se reuniam entre si. Tanto os astrólogos dos dois reis se reuniam para ver qual seria a melhor configuração astrológica para que ambos se beneficiassem durante aquela batalha, né? Analisava-se os mapas dos dois reis e verificava-se como é que ambos poderiam serem beneficiados durante aquela batalha, principalmente em termos de atos piedosos, né? Interessante, né? Uma batalha. Normalmente se escolhia um momento chamado Titis, né? Que normalmente é chamado Abhijit, que é ao meio-dia. Inclusive é o horário que nós costumamos acender, não é, a cerimônia do fogo, da cerimônia de fogo. Entre meio-dia e 48, chama-se esse horário chama-se Abhijit, que é um muhurta de prosperidade. Então, atividades realizadas, iniciadas nesse momento, mesmo que não produzam os efeitos materiais desejados, ainda que haja problemas, eles se tornam atividades altamente espiritualizadas, como sukritis ou como atos piedosos. Então, normalmente os reis se encontravam nesse momento em que o sol estava a pino. Eles reverenciavam a suprema personalidade de Deus na forma do sol, ofereciam as orações, os respeitos uns aos outros e começavam a batalha. Então é uma espécie de ringue, né? E tinham sacerdotes, ambos tinham sacerdotes, os sacerdotes entoavam mantras para purificar os seus soldados, purificar as armas. Os sacerdotes entoavam mantras nas armas do soldado. Então, quando essa arma chegasse no outro soldado, essa arma estava purificada e divinizada com orações. Então, entraria no coração do outro soldado não apenas as armas, mas também as orações, e os atos piedosos desse soldado eram transferidos para o soldado que falecia. E assim o soldado, embora mesmo matando um outro soldado, estaria oferecendo a esse outro soldado créditos piedosos, e a própria flecha estava untada com orações. Então havia todo um cuidado para que o outro se beneficiasse, mesmo que ele morresse no campo de batalha. E aqueles que sobrevivessem eram os heróis e desfrutavam do reino na categoria de senhores do reino. E os que faleciam eram elevados então os planetas celestiais. E assim os kshatriyas iam alegremente para o campo de batalha. Assim como que luta aí, um MMA, vai alegremente para o ringue, né? Porque gosta, né, de lutar. Muito bem. Então, nesse momento, quando os dois exércitos estavam preparados, alinhados para a batalha, e ainda não tinha chegado o momento, né, de declarar, né, a guerra propriamente, havia uma quantidade assim, enorme de soldados de um lado e do outro. Arjuna, que estava com Krishna, pediu para que Krishna o levasse até um local que fosse assim mais ou menos numa colina. Daquela colina
ele poderia ver os dois soldados, os dois exércitos alinhados. E esse local chama-se Kurukshetra. Kurukshetra. Normalmente, naquele período, nos dias de eclipses, os sábios do reino se reuniam nesse local, que era próximo de um rio. Normalmente, as batalhas eram sempre travadas próximos de rios, porque os soldados poderiam, depois de um dia de batalha, se tomar banho, beber água, alimentar-se, etc. Então havia, né, um rio sagrado nesse ambiente e os sábios costumavam observar os eclipses ali. Então era um local sagrado. Então foi escolhido um campo sagrado para ver uma batalha. E nesse campo sagrado as pessoas, né, se beneficiariam também por morrerem num campo sagrado, se sacralizariam durante o processo da morte em si. Então Krishna levou a Arjuna até um local, mais ou menos uma colina, e de lá da colina ele podia ver então os dois exércitos. E nesse momento Arjuna, ele olhou para o exército, para os dois exércitos, e o que ele viu ali? Irmãos, primos, tios, avós, sabe, amigos. Era um povo só, era uma única família, dividida em duas. E eles iam se chocar com armas e se matariam. Tá? Então isso foi uma cena muito deprimente para Arjuna, que tinha uma mentalidade, um coração assim pacífico. Tá? Ele era um devoto, Vaishnava. Então nesse momento ele disse para Krishna, ele ficou assim, ele se sentou na quadriga, colocou o arco dele do lado e questionou Krishna e disse, Krishna, o que nós estamos fazendo aqui? Isso é uma grande irracionalidade. Como é que pode, mesmo que eu vença essa batalha, eu jamais serei feliz sendo um chefe real, um administrador do reino, se para isso eu tive que derramar o sangue dos meus parentes queridos, meus primos, meus amigos e até meus avós, né, que tinha lá um senhor chamado Bhishma, que era o avô das duas famílias basicamente, né, assim. Então como é que eu vou atirar flechas em alguém em que eu aprendi durante a minha vida toda que eu deveria adorar e eu não deveria atacar nem mesmo com palavras ásperas? E agora eu estou numa situação em que eu tenho que atirar flechas e matar essa pessoa. Isso é completamente estranho ao meu estado natural, não faz sentido. Eu prefiro renunciar a essa guerra e aceitar a posição de um mendigo, um eremita, ir para a floresta, ficar ali meditando, isolar-me completamente da sociedade, a que matar os meus parentes e amigos para desfrutar de um reino. Vai estar manchado de sangue, de tristeza, vai ser deprimente, isso não faz nenhum sentido, eu não lutarei. Essa foi a colocação do Arjuna nesse momento. Não, Krishna, não lutarei. Para mim, eu desisto, né? Sabe como aquela história, né, do último momento do casamento, né? Se você tem alguma coisa contra, ou, sabe, se você quer falar alguma coisa, é agora, ou cale-se para sempre. E aí a noiva tem a última chance de desistir do casamento, né? Acontece às vezes isso daí. E também o noivo, ele pode desistir aí no último momento do casamento, né? Tem o caso de uma menina, né, uma blogueira recente, eu esqueci o nome dela. Ela cometeu suicídio, né? Ela já tinha um quadro de depressão, ela, né, de bipolaridade e tudo, então ela marcou o casamento e o rapaz desistiu do casamento, ela ficou muito triste e ela não conseguiu superar esse abandono, né, essa decepção, e o resultado é que ela desistiu, né, do jogo, né, e se suicidou. Isso foi recente, né? Então, às vezes, né, a pessoa chega nesse momento em que ela tem que tomar uma decisão
e essa decisão às vezes, né, é comprometedora nesse sentido. E Arjuna, ele praticamente, né, estava ali assim, sutilmente aplicando para si, sobre si, uma espécie de suicídio, né? Ele estava matando a si mesmo para evitar a guerra, ou seja, ele ia abandonar tudo, renunciar tudo, se tornar um peregrino, um eremita, um asceta, com o objetivo de não evitar, né, de não lutar. Isso era uma espécie de suicídio, né, num certo sentido. Vou pedir só um minutinho aqui, tá, pessoal? Pessoal, continuando. Quando Arjuna e Duryodhana se encontraram junto com Krishna para tomar a decisão de quem ficaria com quem, Arjuna escolheu Krishna, porque ele tinha uma leve intuição de que Krishna era alguém que poderia ajudá-lo justamente para isso, né? Ele já tinha essa intuição de que ele precisaria de força, não é? De magia psicológica, digamos assim, espiritual. O Duryodhana queria a opulência de Krishna. Então a metáfora que se faz nós temos em nós as duas personalidades, o Duryodhana e o Arjuna. Eles são arquétipos que nos representam também. E nós temos que tomar uma decisão em algum momento na nossa batalha da vida. Nós temos que tomar a seguinte decisão: ou nós ficamos com a opulência de Deus, com as propriedades de Deus, porque tudo pertence a Deus, e na nossa ânsia, né, no nosso desejo de sermos realizados e felizes, nós temos que fazer essa opção entre escolher, não é, a opulência de Deus, ou seja, as facilidades que Deus pode nos oferecer, não é, ou escolher a pessoa de Deus. E aí isso tem implicações, né? Isso tem implicações. A implicação aparente é que quando Arjuna olhou para o seu próprio exército, existia uma desvantagem, de certa forma, militar em termos de contingente e de equipamentos, ao passo que o Duryodhana tinha todas as vantagens à sua disposição. E Arjuna ficou compadecido daqueles que, né, estariam sob responsabilidade dele, apesar de que ele estaria com Krishna. Então, nesse momento, é o momento em que Arjuna, então, a primeira arma que foi utilizada foi justamente Krishna, o conhecimento de Krishna. Porque quando Arjuna ele revelou a fraqueza dele diante do exército, naquele momento, na verdade, Arjuna, ele simplesmente mostrou uma coisa que já estava com ele há muito tempo e que ele estava segurando ao máximo para não baixar o moral, né, do exército, dos soldados, porque ele, como um capitão, ele não poderia baixar a guarda, né? Às vezes até eu penso assim, às vezes as pessoas conversam comigo, né, do próprio grupo, né, e dizem assim: Devananda e tal, eu estou precisando de um tempo, estou precisando me afastar um pouco, me resguardar, não é? Cuidar de certos assuntos e tal, né? E a gente, né, acaba, né, entendendo, porque se acontece, às vezes a pessoa precisa tomar um tempo para si, descansar um pouco mais, se afastar, né, do ritmo do sadhana, porque às vezes o sadhana é como um fogo, né? O nosso coração é como manteiga. Então, quando você coloca a manteiga no fogo, numa panela, para transformar isso no ghee, então as impurezas da manteiga sobem e aparecem na superfície. E o sadhana, ele tem essa função, ele vai provocando, né, tirando as impurezas do coração e vem à tona. E isso às vezes, na primeira fase, meio que assusta, às vezes incomoda. Então a pessoa, né, se retrai e precisa de um tempo, precisa, né, assim, desacelerar. Então isso é compreensível no processo. O próprio mantra que nós entoamos, né,
o te está de regratar. Se você precisa, não é, parar, descansar, faça-o, mas não vire as suas costas, né? Mantenha a sua mente naquele objetivo. E se for possível, depois, né, você então, no momento certo, você então justamente, né, retoma aquele processo. E o Arjuna, ele, como capitão, ele não poderia mostrar essa fraqueza. E eu estava assim pensando, né, que eu ia falar sobre isso hoje, e coincidentemente ontem, né, eu tive uma conversa com uma das nossas amigos, né, aqui do grupo, que está dando uma pausa, né, está se afastando por um tempo, e ela estava falando justamente isso, né, que às vezes, né, a pessoa precisa, né, ter um tempo, precisa dar uma pausa, né, e isso é completamente compreensível, né, faz parte do processo. E eu pensei, bom, isso, né, assim, essa é uma verdade que não é válida para mim, no meu caso, né, ou mesmo, por exemplo, talvez para a Tulasi também, não sei, né, assim, até que nível ela se sente, né, nessa responsabilidade. Eu acredito que acredito que ela se sinta assim, né, responsável também. Mas é algo que, por exemplo, para nós, esse momento não é, digamos assim, autorizado, não é facilitado. Por exemplo, nós não podemos pensar dessa forma, justamente porque nós temos uma responsabilidade e outras pessoas dependem de nós, não é, para que, de certa forma, entre aspas, para que isso continue funcionando. Então, a nossa mente, nós precisamos ter sempre Krishna do nosso lado, para falar para nós a nossa responsabilidade enquanto guerreiros espirituais, e para manter, não é, assim, os outros guerreiros, os outros soldados, os outros buscadores sempre em estado de alerta, buscando, né? E o Arjuna, ele se encontrou exatamente nessa situação. Ele, num determinado momento, ele então estava, não é, assim, numa situação em que ele então, pessoal, vou ter que pedir mais uma pausa, tá? Só um minuto. É porque a gente está se ajustando por aqui, tá? É um ajuste, a gente está, né, se ajustando aqui. Essa primeira semana que nós estamos, que eu estou fazendo essa experiência de live com outro grupo aqui, né, na casa. Mas eu acho que vai dar certo sim. A gente, né, assim, é um ajuste inicial, mas vai dar certo. Então é isso, tá, pessoal? Isso falando, por exemplo, né, olhando no exemplo do nosso caso, mas coloca você como um chefe de família, mãe de filhos, coloca você como o pai, não é? Que tem que trabalhar, não é? Um filho, por exemplo, ele pode pensar: eu não estou afim de ir para a escola hoje, ou sei lá, não estou afim de fazer isso hoje. Mas um pai, por exemplo, ele não pode pensar: não estou afim de ir para o trabalho hoje, porque ele pode perder o trabalho, a família toda depende dele, né? Uma mãe: não estou afim de cozinhar hoje, porque ele, sabe? Então nós que assumimos a responsabilidade de sermos os guerreiros principais, a gente não tem essa trégua, nós não temos essa folga, né? E por isso nós precisamos muito de ter do nosso lado Krishna, que é o psicólogo realmente, porque ele vai agir agora daqui para frente como um psicólogo de Arjuna. Ele vai chamar Arjuna e vai começar a conversar com Arjuna para assim, estabelecer a arma mais poderosa num campo de batalha, que é a consciência, né? Que é o estado mental, que é o entusiasmo, é a força com a qual você vai fazer alguma coisa, é a força com a qual você leva um projeto adiante, né? Começar um projeto, jogar uma semente é uma coisa, é uma ação. Manter-se regando essa semente até que ela cresça, se transforme num arbusto e dê frutos, a isso depende de determinação, depende de visão de longo alcance, sabe? Nós que assumimos a posição de líderes de outros, seja na forma de uma mãe, seja na forma de um pai, na forma de um chefe, na forma de um
diretor, na forma de um coach, na forma, enfim, o que quer que seja, nós não podemos prescindir de termos do nosso lado Deus, que foi a escolha de Arjuna. Porque nós podemos ter todas as opulências materiais ao nosso lado. Não tem muitas pessoas que têm todas as opulências e facilidades materiais e ainda assim vivem num estado de penúria, de pobreza humana, existencial, ao ponto de constantemente planejar a própria morte ou de viver uma vida morta. Não existe isso. Não sei se vocês já observaram isso. Se coloca aí, né, os documentários de pessoas famosas que, sabe, que vivem numa situação de penúria emocional, existencial. Então, a opulência de Deus não é garantia de que nós seremos pessoas ricas, né? Arjuna, ele encontrou-se numa situação de penúria moral, de penúria existencial, de depressão. Ele estava em depressão, Arjuna estava em depressão, ele entrou em depressão. Então a depressão é compreensível diante das batalhas da vida, mas Arjuna tinha do lado dele Krishna, Arjuna tinha Deus do lado dele, e ele pôde expor a sua situação de fragilidade, a sua situação humana perante Deus, mas também ele estava disposto a ouvi-lo. Também não é que Arjuna colocou à disposição o seu cansaço, a sua fraqueza, desceu da quadriga, virou as costas e simplesmente tchau, respeite o meu direito de estar fragilizado, espero que você compreenda que todo mundo tem o seu momento de fragilidade, por favor respeite isso e tchau. Não, Arjuna ficou e ouviu. Arjuna colocou: estou fraco, não tenho entusiasmo, estou sem força, quero desistir, não vou lutar. É uma depressão, uma desistência, né? E Krishna então teve a oportunidade de falar o conhecimento, porque Arjuna permaneceu, né? Então assim, expor as nossas dificuldades perante Deus é correto, é aceito, faz parte do processo, está dentro do, digamos assim, do previsto. Mas permanecer diante de Deus é a atitude que nós temos. Por quê? Que nós temos que ter. Porque Arjuna tomou exatamente essa atitude. Ele parou, né? Demonstrou a sua fragilidade, mas permaneceu perante Krishna para ouvir as suas orientações. É exatamente essa postura que nós temos que ter diante da vida quando nós temos dificuldades. Expor a nossa fraqueza diante de Deus e ouvir o que Ele tem para dizer, né? Somente então que nós vamos ter assim, realmente uma condição real de tomar uma decisão entre sim e não. Somente após ouvir as orientações do Supremo. Antes, qualquer decisão é uma decisão, né, de certa forma caprichosa, de certa forma infantil e também de certa forma injusta conosco mesmo, porque não dá a nós também a oportunidade de ouvir uma outra versão sobre nós mesmos, e essa versão vem do Supremo. E o Bhagavad Gita é justamente essa versão de Deus para nós, soldados fragilizados, soldados aprestes a ponto de desistir, soldados quase entregues à derrota. Essa é a nossa situação. A nossa situação é a situação Arjuna, e agora nós precisamos ouvir Krishna, e essa é a nossa intenção. Vamos ouvir Krishna, e quem sabe aí a nossa mente mude, né? A nossa forma de entender a nós mesmos e a nossa forma de entender a realidade. Pode ser que ocorra alterações como consequência, porque em Arjuna o efeito foi positivo. Vamos ver, né? Vamos absorver o Bhagavad Gita, as instruções de Krishna, como Arjuna absorveu, e se deu certo com Arjuna, pode dar certo conosco também. E isso significa que o nosso sucesso espiritual é uma questão de tempo e de boa vontade da nossa parte de ouvir o que Krishna tem para dizer. Tá bom, pessoal? Quero desculpar-me com vocês pelas interrupções, né? Nós estamos aqui atualmente, né, com algumas arrumações na casa, e tem um grupo de pessoas que estão passando um período aqui, e eles não estão acostumados com isso, né? São pessoas, amigos, alegres, acordam conversando e tal, fazendo barulho.
e para eles também está sendo difícil essa adaptação, mas a gente vai se entendendo porque nós nos queremos muito bem e vai dar tudo certo. Ok? Muito obrigado então pela atenção. Agora são 7 horas e 50 minutos. Eu passei aí 4 minutinhos, 5 minutinhos, mas temos até às 8 horas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Ok? Muito bem. Então, aqueles que quiserem conhecer melhor o contexto aonde se dá o Bhagavad Gita, como é que se dá o Bhagavad Gita, quiserem conhecer, né, as diferentes personagens, quem é Dhritarashtra, quem é tal, basta puxar, né, tem Bhagavad Gitas em PDFs, tem um site chamado Vedabase, né? Vedabase, né? Mas se escreve Vedabase. Aí você coloca lá Bhagavad Gita, vai ter a introdução, né, do Bhagavad Gita, e ali se explica o contexto histórico em que o Bhagavad Gita é apresentado, os nomes dos diferentes personagens, tá bom? E você pode ter essas informações ali também, tá? Vamos lá então, Namastê, Hare Krishna. A gente volta a se falar então amanhã. Namastê. Tenha um bom dia, Hare Krishna.